Boa noite, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Centelha Divina, né? Como eu disse na palestra anterior, somos todos centelhas divinas, né? Então, estamos aqui, cada um é uma centelha que vai brilhando cada vez mais, uns mais rápido, outros mais devagarzinho, a gente chega lá, né? E o tema de hoje parece um tema, né? Quem chegar aqui, quem for ainda novato em espiritismo, vai achar o tema até meio arrogante, né? O espírita deve ser, ficar ditando regra de como nós devemos ou não devemos ser. Só que isso é o título de um capítulo do livro chamado Opinião Espírita, que é um livro psicografado em parceria por Chico Xavier e Valdo Vieira, e que tem textos de Emmanuel e André Luiz. E esse texto específico, o Espírita Deve Ser, é de André Luiz, né? Aí você pergunta aí, quem é André Luiz na fila do pão para dizer como nós devemos ser, né? Olha o André Luiz, que ficou 300 anos no umbral, né? Para depois passar aquele processo todo. Só que André Luiz, as pessoas têm que entender que ele houve um despertamento, né? E foi um despertamento muito intenso, tanto que os textos dele, de Agenda Cristã, Sinal Verde, né? E esses aqui da Opinião Espírita são textos assim bem iluminados, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é quando o ser toma uma decisão e desperta, né? Hoje ele deve estar encarnado, espero que esteja indo bem, né? Porque o legado que ele deixou na literatura espírita é inestimável, e esse aqui é um desses legados, né? O espírita deve ser. Mas o livro se chama Opinião Espírita. E o que é que Emmanuel e André Luiz fazem a cada capítulo? Eles primeiro fazem referência a um item da codificação, né? Porque acho que eles entendem que para se dar uma opinião espírita tem que ser baseada no espiritismo. Por isso que não é isso aqui, esse tema não é uma opinião pessoal de André Luiz, é uma opinião baseada no estudo do espiritismo, da codificação, né? Da base. E aí aqui, esse capítulo 7 tem aqui, questão 843 de O Livro dos Espíritos. Essa questão está no livro 3, né, que é as leis morais, as leis naturais, né, lei natural, no capítulo 10, lei de liberdade. E a questão 843 nos diz o seguinte, cadê ela? Sumiu? Ah, tá aqui. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, quer dizer, é no item, o capítulo Lei de Liberdade, no item livre-arbítrio, né? Todo mundo adora. Livre-arbítrio é aquela coisa que é amada, mas também é odiada. Por que é amada e odiada? É amada quando diz que você é livre para fazer o que quiser. Que maravilha. Mas quando diz que você também é responsável por todas as consequências que você fizer e a pessoa não gosta. Ah, que coisa mais chata. Porque a gente quer fazer tudo, o que der na telha, eu já não tenho muita, né? E não quer que tenha consequências. E nesse capítulo específico, toda a doutrina espírita, mas nesse capítulo específico vai falar da lei de causa e efeito, né? Eu até já comentei aqui sobre o filósofo Sartre, que era ateu, pelo menos até onde eu sei, nem espiritualista ele era, mas ele diz que nós vivemos a vida nos equilibrando entre as escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas. Está de um filósofo não espiritualista, né? Materialista, até onde eu conheço, né? A não ser que ele fosse espiritualista na intimidade, como até seu João argumentou no dia que eu falei isso, né? Mas, pois bem, então, a 843 diz assim, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos, e a resposta é sucinta. Visto que ele tem a liberdade de pensar, né? Tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Veja, nem sempre a gente faz tudo que a gente quer. Tem coisa que a gente não pode. O agir no mundo material nem sempre é possível. Mas o pensar, não. Pensar, o ato de pensar é onde está toda a liberdade do ser humano. Mesmo naqueles em que o pensamento esteja limitado, aqueles que nascem com problemas mentais, com limitações mentais, está limitado, mas não anulado. É onde somos totalmente livres. E o agir, né,
O fazer é consequência do pensar. Ainda que seja um pensamento de uma fração de segundo. A gente fez uma coisa no impulso. Não fiz sem pensar. Pensou sim, mas foi um impulso, foi um pensamento automático, dentro do automatismo. Eu falei uma coisa ali para o meu amigo Ademar e o ofendi. Eu falei sem pensar. Falou, pensou. Você pode não ter pensado naquele momento, mas o seu hábito de falar coisas e ofender as pessoas ainda está com você. Ainda que você nesse momento já não goste mais disso, tente controlar, mas muitas vezes escapole, porque você criou esse hábito. E aí escapole, falei sem pensar. Mas Ademar me perdoaria, claro, né? Porque ele é um sujeito elevadíssimo, né? Então pronto. Então por que André Luiz buscou 843 para justificar a sua opinião aqui no capítulo 7? Né? Porque enquanto espírita, todos nós temos liberdade, mas enquanto espíritas, nós aprendemos, né? Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas aprendemos melhor sobre a questão de causa e consequência. E consequências que não são só aqui dessa vida presente, muitas vezes nem chega nessa vida presente. A pessoa fez o que quis a vida toda, não teve consequência, mas tem sim, porque a vida continua. O que se interrompe é a vida biológica, é a encarnação, né? Mas não a vida, porque a vida é a vida espiritual, na verdade a morte. Só podemos dar o nome ao fenômeno biológico da anulação, né, da vida biológica. Mas a morte, em termos mais profundos, em termos reais, ela não existe. A gente continua vivo. Continuamos vivos, né? Então, quando ele chega aqui, ele começa aqui, né? Ele fala, o espírita deve ser verdadeiro, né? Mas não agressivo. Porque temos o costume de usar a verdade como látego para castigar. Né? Jogar a verdade na cara da pessoa, não para esclarecê-la, mas para diminuí-la, para machucá-la. Isso é um hábito altamente pernicioso. E nós que temos o conhecimento espírita, já temos que ter consciência dessa questão. Mais do que os outros, como diz Raul Teixeira, o espírita, mais do que qualquer um outro, tem a obrigação de raciocinar. Obrigação. Então já tem que entender que ser verdadeiro não é ser agressivo, porque a agressividade gera consequência ruim. E você acaba manchando a verdade, que é uma coisa boa, que é uma coisa cristalina. Né? Então o espírito deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Tacape é aquele negócio que os índios usam para escalpelar, né, a pessoa, né? E aí quem vê o filme de cowboy vê aquela tacape para escalpelar, né, arrancar o tampo da cabeça, né? O espírita deve ser bom, ele diz aqui, bom, mas não displicente. Fulano é bonzinho demais. Ele aceita tudo, ele, sabe, é compreensível demais. Então, não é ser bom, não é bem isso. Não é passar a mão na cabeça das pessoas para o que está errado, não é passar a mão na própria cabeça, inclusive, né? Não ter tanta autocomiseração, vamos dizer assim, né? Ele deve ser bom, mas não displicente, que chegue a favorecer a força do mal, sobre o pretexto de cultivar a ternura. Então, muitas vezes, ser bom é dar um esporro naquela pessoa que está fazendo errado, como a gente faz com nossos filhos. Quando a gente dá uma corrigenda severa no filho nosso, numa filha que está fazendo uma coisa que vai levar para um caminho ruim, nós estamos sendo maus com ele? Não. É desagradável, a gente gostaria de não precisar ser assim. Devemos fazer tudo na conversinha, no carinho, mas não dá, a gente tem que chamar. E a corrigenda. Tem um amigo meu que ele é palestrante também, o filho dele é virado no nó de coentro. E quando ele corrige o filho, né, diz, agora mais ele está mais crescido, está mais tranquilo, mas quando ele tinha até uns 5 anos, quando ele corrigia ele dizia para o pai, eu te odeio. Porque aquela coisa assim,
E se o pai ou a mãe tiver probleminha, como muitos têm? Ai, meu filho me odeia. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que... Por isso que, assim, para educar, a gente tem que primeiro se educar, né? Não se afetar com esse tipo de coisa. Quantas situações você tem um filho controlando os pais? Porque o pai não quer que os filhos fiquem magoados com eles. Ah, meu filho não vai gostar de mim. Pelo amor de Deus, né? Meu amigo ali que trabalha com a psicologia sabe que isso é um grande problema, né? E como? Então, bom. Então, ser bom, mas não displicente, que chegue a favorecer a força do mal sob o pretexto de cultivar a ternura. Né? Já vi seu Gilvaldo aqui sendo rígido aqui, em outros tempos, porque precisou, né, seu Gilvaldo? Seu Gilvaldo não ficou ruim por causa disso. Botar ordem. Tá pensando o quê? Com muito amor, com muita fraternidade, mas colocar ordem. Porque a casa espírita tem que ter ordem. Né? Tem que ter ordem. Chico Xavier, naquela ternura dele, ele sabia a hora dele ser mais incisivo. Do jeitinho dele, ele ia lá e era mais incisivo. Teve uma pergunta que faz ele do Pinga Fogo, manda uma pergunta de um telespectador, né? Perdi um filho, choro muito. Será que as minhas lágrimas me prejudicam? E Chico Xavier falou, olha, se as lágrimas forem aquelas lágrimas da saudade, estou falando na minha linguagem, não lembro minhas palavras dele, da saudade saudável, recheada de amor, de esperança no reencontro futuro, né? Essas lágrimas são boas. Mas se as lágrimas representarem a revolta, representarem a rebeldia perante as leis divinas, prejudica sim os desencarnados, os encarnados também. Então ele foi bem assertivo no final. Prejudica sim, tanto os desencarnados quanto o encarnado. Então quando o Chico Xavier era convidado a ser mais assertivo, ele era. Daquele jeito dele doce, mas deu o recado direitinho, né? Então, tá. Bom, o espírita deve ser generoso. A generosidade é algo, né, que enobrece o coração. Está ligada à beneficência, à caridade, à fraternidade, ser generoso, né? Mas não perdulário. Você sabe o que é perdulário? Perdulário é aquela pessoa que desperdiça, que gasta à toa, compra à toa. Não pode ver uma coisa que... vou comprar, tá precisando de nada. Compra rodo. Não está nem precisando, mas compra por hábito. É até um problema psicológico isso, né? Esse tipo de pessoa faz esse tipo de coisa para suprir certas carências aí, né? Existe um estudo, isso aí já é catalogado como um distúrbio psicológico, né? Então a pessoa perdulária que gasta à toa, às vezes uns têm, outros que nem têm. Quando vai ver o cartão de crédito ali, tá, né? Então, ser generoso, sim, mas não perdulário, que abrace a prodigalidade excessiva. Lembrar da parábola do filho pródigo, né? Que jogava moedas, para agradar os pobres, jogava moedas, todo mundo se matando para pegar as moedas que ele jogava. Isso não é caridade, isso é prodigalidade. É para se exibir, né? E que não acaba ajudando ninguém, até prejudica, botou uns contra os outros jogando moeda, né? Então, abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. E olha que interessante, eu fazia uma palestra lá na CACEF, que era um centro lá do Rio Vermelho, e tinha uma palestra específica lá com os assistidos da assistência social. Então a gente fazia uma palestra mais adequada, um pouco mais simples, né? A gente fazia lá. Agora interessante, eu levava umas palestras praticamente do mesmo nível que eu faço e as pessoas entendiam sim. Né? Quando a pessoa se predispõe a entender, entende. Né? Vai aparecer uma palavra difícil como perdulário, a gente explica o que é perdulário. Né? E aí eu percebia lá que o atendimento nessa casa não era somente dar cesta básica, essas coisas não. Também havia um programa de arrumar trabalho. E que isso é interessante. Teve um rapaz lá que o pessoal ajudou ele a montar o carro de pipoca dele, ele já estava trabalhando. Então muitas pessoas lá ajudaram a procurar trabalho. Isso é interessante. Ser generoso não é só ficar dando, mas às vezes a pessoa está ali com condições de trabalhar, mas está viciado em só ficar ganhando. Né? Então, apresentar agora você está com condição de trabalhar. Então vamos arrumar um trabalho, quando isso é possível, né? Porque emprego está difícil, mas trabalho dizem que arruma, né?
vamos dizer assim. Mas é importante, né? Aquela velha história, não dê o peixe sempre, ensine a pescar. É verdade. Claro que tem pessoas que não têm a menor condição, que realmente tem que ser totalmente assistido, mas há outros que têm, então é uma questão de discernimento. E muitos querem sim trabalho, não querem ficar vivendo de esmola não. Tem pessoas que às vezes aceitam a esmola porque não tem jeito, porque tem filho para alimentar e tudo, mas quando é brindado com um trabalho no qual ele pode ganhar o dele, ele aceita de muito bom grado, né? Então, a generosidade não é simplesmente ser pródigo, né? Sair jogando dinheiro pela janela, né? Vamos dizer assim. O espírita deve ser doce. Aí vem outra palavra difícil. Mas não tão doce que atinja a dúbia mefluidade. Mefluidade. Essa palavra eu não sabia o que era. Eu fui no dicionário quando eu li a primeira vez. Mefluidade, gente, é a doçura do mel. Muito doce. Gente, ser doce é bom, mas não sejamos tão doces a ponto de dar diabetes, né? Não sejamos tão doces a ponto de dar cárie nos dentes das pessoas. Porque aquela doçura forçada, oi, meu amor, oi, não sei o quê. Isso não é bonito, isso é chato. E é falso. Né? Sejamos doces dentro da normalidade. Educados, generosos, acolhedores, essa é a palavra. Essa doçura excessiva, tem gente que no centro espírita, até na rua, da porta para fora, pessoa normal, briga com todo mundo, chega no centro, aí baixa o Zé do Centro, ô meu irmão, Jesus esteja com você, o amor, aí como é, né? É o Zé do Centro, né? Que o pessoal chama, né? Então não sejamos Zé do Centro, não precisa, né? Então ser doce, mas não tão doce que atinja a dúbia, quer dizer, a questionável, né? Melfluidade, né? A doçura do mel, uma doçura questionável, é dúbia, tem dois caráteres aí, né? Incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Porque essas pessoas doces demais, na hora de chamar a responsabilidade, não sei. Nossa, não está falando de Jesus? Vamos fazer um trabalho aqui, igual de Jesus. Não sei se tem condição. Então, é coisa, né, gente? Mas o Espiritismo cobra mesmo. Quanto maior conhecemos, mais somos cobrados. E não pense que daqui para frente vai ser mais fácil, não. Já diz o grande filósofo Friedrich Nietzsche, a vida vai ficando mais dura quando nos aproximamos do topo. E se você for fazer um comparativo até material, quando a gente sobe a montanha muito alta, cada vez o ar fica mais rarefeito. Fica difícil até de falar, quanto mais de respirar. Porque é isso é uma boa representatividade da vida. Mas quando chegamos no topo, a subida vale a pena. Então é isso. O espírita deve ser justo, claro, né? Justiça. Tem até capítulo no livro 3, né? A lei de justiça. No livro 3 do livro dos Espíritos, é um capítulo só dedicado. A lei de justiça, amor e caridade, né? Juntou aí, porque uma coisa está interligada à outra, né? Justiça, amor e caridade. O pessoal que separa muito a justiça do amor. Mas não, a justiça sem amor, sem a caridade, é apenas, vamos dizer assim, apenas aplicar castigo sem a devida correção. Somente infligir sofrimento. É que os espíritos obsessores que se manifestam aqui na mediúnica, nas mediúnicas aí, eu represento a justiça. Eu estou aplicando um castigo que aquele infeliz ou aquela infeliz merece. Mas merece? Tudo bem, admitamos que merece, que merecemos, mas só esse caminho da justiça, do castigo, da vingança, a gente sabe que não leva ninguém à frente, nem o justiceiro, nem o justiçado. Por isso que não adianta vir para o centro espírita obsediado para tirar o espírito. Tirar e botar onde? É o que eu sempre pergunto, é o que o meu amigo Flávio sempre pergunta também. Tirar e botar onde? Tem que, na verdade, educar os dois, obsessor e obsediado. Claro que sempre, muitas vezes tem que ter uma separação temporária, realmente, para cortar aquela energia maléfica, mas tem que educar os dois para o reencontro mais saudável. Porque obsessor e obsediado não ficaram só porque ele achou legal obsediado, já tem uma ligação
passada, né? Normalmente é assim. Bom, então, ser justo, mas não implacável, como os obsessores são, né? Implacável. Em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Ser justo, sim, aplicar a justiça, mas não ser implacável. Ao lado da justiça tem que vir também o amparo. Em países desenvolvidos, a justiça trabalha com a reeducação. Sistemas prisionais também são centros reeducativos. Tem os trabalhos que são obrigados a fazer. Eu sou a favor do trabalho forçado. Né? Ah, por que não? Você está aqui, você não vai viver. Lá fora você estava aprontando. E aqui dentro vai viver de graça, você vai trabalhar. E vai estudar também, vai ser reeducado. Então, você tem escolas também, tem posto de trabalho para a pessoa. E a maioria, gente, eu vi uma estatística da Noruega, a maioria sai reabilitada. Sempre tem uns reincidentes, não tem jeito, né? Aí precisa de outras encarnações para aprender. Mas muitos saem reabilitados. Porque não adianta só jogar lá na prisão e o pessoal ficar lá dando porrada todo dia. Ele vai sair mais revoltado. E se não sair em espírito, vai virar obsessor. Né? Por mais que a gente tenha raiva, tem que matar, tem que bater mesmo, mas quando a gente faz uma análise racional, a gente vê que isso aí não resolve, né? Somente, como é que se diz, satisfaz a nossa sanha de vingança, né? Que muitas vezes a gente tem, né? Porque a gente fica indignado e a gente não sabe ainda separar a indignação do ódio, né? A gente ainda tem essa dificuldade, né? Então, justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Até nas escolas, hoje em dia, assim, expulsar um aluno da escola hoje é o último do último recurso. Tem que se fazer toda uma possibilidade para recuperar aquele estudante. Mas se tem que jogar para fora. Se aquela escola não estiver dando conta, arranja outra. Mas é responsabilidade dos pais e do Estado também. Não adianta só. Até o conselho tutelar tem que ser consultado. Até o conselho tutelar tem que ser consultado. Então há responsabilidade. Se o pai é responsável for para a justiça, aí é que. Não vai deixar o menino, a menina fazer o que quer. Também não pode ser como muitos ambientes escolares estão fazendo. Deixa fazer o que quer. Não é problema nosso. Aí também não. Nem tanto, nem tão pouco, né? Bom, o espírito tem que ser claro. Claro como água cristalina. Mas não desabrido. Desabrido. O que seria desabrido, gente? Dando a ideia de eleger-se fiscal das consciências alheias. Quer dizer, ficar fiscalizando a conduta alheia. Que maravilha, né? Olha, eu falei esse assunto em outro centro espírita, esse que eu falei na federação, e eu falei nesse assunto de uma forma muito incisiva, não me chamaram mais para fazer palestra. Porque, olha, espíritas, vou te contar, se mete muito na vida do outro. Você não é espírita? Como é que você está fazendo isso? Sabe, a gente tem essa mania de ficar fiscal. Eu tive um fiscal no meu pé, que o cara encheu, sabe, rapaz, vá cuidar da sua vida. Mas você não é espírita? Sim, mas o que eu estou fazendo aqui que você está jogando errado, eu vou resolver depois com a minha consciência. Isso não é problema seu, me desculpe se eu estou sendo grosseiro. Mas não é problema seu. Então a gente não pode ser fiscal da conduta alheia, né? Imagina fiscalizando o seu Gilvaldo, o presidente do centro, tem que andar como um santo lá fora. Eu vou ficar fiscalizando se ele está se comportando bem, se ele não está furando fila, né? Se não está estacionando em fila dupla. Já pensou? Então temos que ser claros, mas não desabrindo esse ponto de fiscalizar, a não ser que seja para o sentimento de ajudar. Mas mesmo ajudar, a gente vai até certo ponto. A gente não pode se meter tanto na vida do outro. Até para ajudar, a gente vai até certo ponto. Né? A gente tem que saber até onde ir, para que a ajuda também não se torne uma coisa invasiva e invalide a ajuda que a gente está dando. Né? Você tem até uma mensagem disso, se eu não me engano, no Minuto de Sabedoria. Entendeu? Ajude, mas não interfira, se eu não me engano. Essa Pastorino usa essa expressão, se eu não me engano. Ok? Franco, o espírita deve ser franco, mas não insolente, ferindo os outros. Então temos que ser francos, temos que ser autênticos, mas não insolente no sentido de para eu ser verdadeiro, eu tenho que ser agressivo.
Entendeu? E muitos fazem isso. Não, estou sendo verdadeiro, pelo menos eu estou sendo, como é que se diz? Eu estou sendo real, não estou fingindo ter uma bondade que eu não tenho. Sim, você não é para fingir uma bondade, mas existe uma coisa chamada diplomacia, boa educação. Né? Boa educação. Que todos nós devemos ter, não só os espíritas, mas os espíritas têm um convite mais reiterado ainda. Então sejamos francos quando a gente se dirigir com a gente, sejamos francos, sejamos sinceros, tenhamos a sinceridade, é importante, mas a sinceridade não precisa ser agressiva, não precisa agredir. Você vê um amigo seu, eu estou passando, você vê claramente para a coisa ruim que o amigo seu está passando, é ele mesmo que está criando, né? Só que ele não tem consciência, ele vai falar com você e falar, rapaz, é o seguinte, você quer sinceridade? Isso que você está passando, o único responsável é você mesmo. Olhe para isso, olhe para isso, olhe para isso, olhe para isso. Conversar. Outra coisa é dizer assim, rapaz, você está assim porque é culpa sua mesmo, você que se lasque, rapaz. Que você não está se cuidando, agora vem ficar aqui chorando pitanga comigo. Olha a diferença, né? Porque são situações assim, eu lembrei até de uma amiga minha, né, que a gente participa da Evangeloterapia online juntos, né? E eu sinto que ela frequenta, a pessoa estava fazendo um tratamento de desobsessão e nunca se melhorava emocionalmente. Estava sempre negativa, sempre pessimista e já estava um tempo frequentando, vendo palestra, tomando passe naquela coisa. Aí essa amiga minha se pegou ela pelo ombro e fez, menina, olha, preste atenção, acorde para a vida. Não adianta você ver palestra, você beber água fluidificada, você ficar tomando passe. Se você não tiver uma atitude que você mesmo, acorde para a vida, sacudir o ombro dela. Aí depois que passou, tá pronto, a pessoa não vai mais voltar no centro. A pessoa foi embora assim, veio assustada com ela. Não volta mais. Aí ela voltou, dias depois, falou assim, olha, a sacudida que você me deu foi a melhor coisa que você podia fazer. Porque foi um sacode, gente, mas foi um sacode assim. Para salvar, quando a pessoa está se afogando, a gente agarra, venha! Às vezes precisa de um sacode, mas não foi agressivo. Só foi uma chamada de atenção, né, incisiva, que às vezes é necessário. É o chamado tratamento de choque. Né? E muitas vezes o tratamento de choque nem precisa ser sacudido, não. Pode ser até nas palavras. A gente chamar a atenção e a pessoa cair em si. Diz que a melhor queda é aquela que a gente cai em si. É a melhor queda de todas. Machuca no início, mas depois só traz benefícios. Então, ajudar a pessoa a cair em si, como já fizeram comigo, né? Já me ajudaram a cair em mim mesmo. Doeu, mas na hora depois eu fui relevantando, falei, pô, é isso mesmo. Tá. Aí vai de cada um, né? Eu podia escolher ficar com raiva ou realmente cair em mim e tomar consciência. Né? Então a questão é essa. Então aí entra o quê? A lição do Espírito de hoje, o livre-arbítrio. Né? As escolhas de cada um. Bom, o espírita deve ser paciente. Tem até o nosso texto lá, Paciência do Espírito Amigo, né? Que é Joana de Ângeles, né? Segundo informa. Agora veja bem, paciente, mas não irresponsável. Adotando negligência em nome da gentileza. Paciência é uma coisa, agora negligência, porque às vezes a gente diz que a gente é impaciente, tem paciência com a pessoa, mas a gente não está sendo paciente, está sendo negligente, está deixando o outro fazer o que quer e a gente só aceitando aquilo ali, porque eu tenho que ter paciência, e paciência não é isso. Paciência é você persistir no bem apesar de tudo, mas não ser negligente com o que está errado. Com o que está errado. Parece muito com a outra lição, né? A do ser justo, mas não implacável. Tem horas que a gente tem que ser assertivo, principalmente quando a gente está numa liderança, seja uma liderança de uma casa espírita, seja na família, seja num trabalho profissional. A gente deve ter paciência, ser tolerante, sim, mas não ser negligente, deixar que simplesmente que as coisas aconteçam, eu estou tendo paciência. Não é por aí. A gente está pegando um princípio abençoado da paciência e usando como escudo para a falta de atitude. Então é bom
Não confundir. Né? Tolerante, mas não indiferente. Parecido, né? A gente tem que ter tolerância, mas não indiferença. Deixa pra lá. Algumas coisas, tudo bem, deixa pra lá, mas outras não. Aí entra a questão de discernimento também. Então, ser tolerante, mas não indiferente. Tô nem aí, né? Aquela música, tô nem aí, tô nem aí. Né? Aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Porque só que você beneficia com o erro, gente, são as sombras. A luz, a verdade, não. Então, o espírito deve ser tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. O espírito deve ser calmo. Calma. Tem até um livro, também de Chico, por Emmanuel, chama Calma. Realmente são textos curtos, mas bem interessantes para acalmar o coração. Tem aqui em PDF. Né? Então, devemos ser calmos, mas não tão sossegado que se afogue em preguiça. Calma, gente, não é indolência. Indolência é o quê? É a preguiça. Deixa lá, depois eu vejo. Deixa lá, depois eu vejo. Isso aí é calma ou é indolência? Ou é negligência? Né? Então, ser calmo, gente, não é deixar para lá os problemas, é agir com equilíbrio diante dos problemas ou no meio dos problemas. Aí ninguém sabe, a gente dá logo 2 gritos, né? Cadê a calma? A gente só é calma quando está tudo bem, mas quando o bicho está pegando, cadê a calma? Onde é que foi? Né? Agora a calma entra também no campo da relatividade. Né? Eu posso falar por mim mesmo. Tem situações que eu sou absolutamente calmo, que as pessoas falam, como é que você consegue manter a calma nisso aqui? Mas há outras que eu não consigo manter a calma. E muitas vezes são situações até menos severas da que eu fico calmo. Menos difíceis. São situações menos difíceis, mas que me abalam. A outra eu fico calmo porque não me abala tanto. Mas a situação que eu não consigo manter a calma é a que me abala, mesmo que seja um problema menor do que a outra que não me abala. Então não é o tamanho do problema, é como você lida com ele. Então manter a calma é um trabalho difícil, mas importante diante daquilo que mais nos abala. Eu estava vindo no ônibus mesmo, e estava ali com meu fone de ouvido, tentando ouvir uma radionovela espírita que eu gosto, e parou um senhor do meu lado, cheio de manguaça, com a lata de cerveja na mão e falando alto, eu não sei o que, começou a misturar as coisas aqui. Aí eu botei a mão no ouvido, falei, rapaz, esse homem não vai embora, né? Sabe? Aí a gente começa... Mas é o tipo da coisa, é testando nossa paciência, nossa calma, né? E era um senhor mesmo, de barbas brancas, né? Estava bem vestido, tudo, não era mendigo, nada disso não. Só estava tomando todas. Tirou um dia para tomar todas, tirou a terça-feira para tomar todas, né? E aí vai perturbar os outros no ônibus. Se tomar seus goró e ficasse quieto, né? Mas não, tem que perturbar os outros, né? Vai fazer o quê? Eu quase digo assim, meu amigo, você não quer assistir uma palestra ali no centro que eu tô indo? Não sei se ele vai deixar eu falar, né? Já estava quase convidando. Então tá. Então o espírito deve ser calmo, mas não tão sossegado que se afogue em preguiça. O espírito deve ser confiante. O Luiz está dizendo aqui, confiante, mas não fanático que se abstenha do raciocínio. Ser confiante, gente, sempre, ser otimista sempre, mas entender que tem coisas que não dá. E nós entendermos que tem coisas que não dá, não é ser pessimista. Né? Quando a gente vê, por uma análise racional, por uma análise equilibrada, que aquilo não vai dar certo, não vai dar. Ah, está sendo pessimista? Não, rapaz, estou sendo realista. Nós temos que ser confiantes sempre, mas sempre focar naquilo que... Eu não estou dizendo nas coisas fáceis, não. Não interpretem assim, né? Mas há coisas que são difíceis, que parecem quase impossíveis, mas tem aquela centelha que nos mostra que com persistência, com trabalho, é possível.
E muitas vezes se consegue. E aqui é importante que a gente tente. Às vezes não se consegue, mas foi boa a tentativa. Mas há coisa, gente, que não dá para ser. Uma coisa, por exemplo, tentar converter as pessoas a serem espíritas. Esqueçam isso. Não tentem converter, porque o espiritismo não é uma religião dogmática para a gente estar convertendo ninguém. A pessoa só acredita nos princípios espíritas quando estuda, quando compreende. Se não compreende, não passa de um sistema de crença. Porque você acredita assim, eu acredito assim. Pronto, não sai disso. E as discussões ficam infrutíferas. Agora, quando a pessoa está com interesse, aí tudo bem, até o nosso dever ensinar espiritismo. Agora, até o ponto que a pessoa possa compreender. E entender que a nossa explicação não será o suficiente. Se ele não estudar, não entender, vai ficar aquela coisa rasteira, que pode dar um benefício, sim, naquele momento é bom, mas vai dar um benefício a longo prazo. Agora, forçar a pessoa, tem que ser espírita. Eu fiz essa besteira quando eu era imaturo, tentei fazer isso com as pessoas, e cara chato. As pessoas saíram da minha presença, esse chato aí, com essa maluquice de espiritismo aí, quer que a gente seja também. Para quem não conhece, é uma maluquice você falar com seres invisíveis que ninguém está vendo, né? Até a pessoa entender que esses seres não são tão invisíveis assim, né? Que há uma vida maior e que aqui é simplesmente uma expressão da vida, é uma tarefa. Então tem que ter todo esse arcabouço para compreender, senão, para quem é incrédulo, vai ser só história de assombração mesmo. Pessoa que vê espírito, que arrasta uma mesa, arrasta uma corrente, né? Engraçado, os espíritos da codificação levantaram mesas, cadeiras, mas nenhum arrastou corrente. Parou? E nas histórias de terror, os fantasmas arrastam corrente, né? Mas não teve nenhum arrastando corrente nas pesquisas de Allan Kardec, né? Então você vê que é totalmente ficção esse negócio de corrente, né? Eles preferem mesas, coisas que possam produzir sons audíveis e que possam nos transmitir mensagens. Hoje mais nem tanto, né? Hoje em dia as experiências com efeito físico estão cada vez mais rareadas, né? Estamos em outra fase do espiritismo, né? Como Kardec disse que chegaríamos, né? Que essa foi apenas a primeira fase. Bom, então o espírita tem que ser confiante, mas não fanático, que se abstenha do raciocínio. Você pode tudo, não pode não. Eu posso tudo, não pode. Ninguém pode tudo, rapaz. Você pode muito, mais do que você pensa, mas tudo não. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então daqui a pouco está atravessando a rua de olho fechado. E pensa que pode tudo, né? E aí já viu o problema que pode dar, né? Aí vai. Isso aqui eu gosto muito. Persistente, mas não teimoso. Viciando-se em rebelar-se. Gente, persistência não é igual a teimosia. A persistência, ela procura as coisas por todos os ângulos. Todos os ângulos. A teimosia não, só fica batendo em um único ponto. Não aceita a realidade, que por aqui não dá, tem que ir por outro caminho. Não, é por aqui. É o teimoso, né? É aquele que gosta de se rebelar. Eu não acho necessariamente a rebeldia algo ruim. Ruim é a revolta. A rebeldia é você se contrariar, né, com algo que não está bom. Se mostrar contrário. A rebeldia, ela tem essa expressão positiva. O ruim é quando se transforma em violência. Mas o querer fazer diferente, Jesus era tido como um rebelde na época dele. Né? O que ele fazia contrariava muita coisa. Né? Mas a boa rebeldia. Então, mas estou falando em rebelar-se aqui, mas essa questão negativa, né? Da teimosia, de querer o que não dá para ser. E acaba se machucando. E acaba aprendendo da pior forma, que é se machucando. Inclusive, essa radionovela que eu estou ouvindo, o rapaz, é um rapaz de 17 anos, quer comprar uma moto, o pai não deixa, porque é perigoso, tal. Aí ele compra a moto escondido, né? E aí que a namorada o influencia muito, né? Você tem que ser mais livre, mais independente, compra a sua moto. E aí quando ele tá na moto, ela fica mandando ele correr. Ai, Serginho, corre.
Aí eles tomam um tombo. Derrapa, toma um tombo. Mas não acontece nada demais. Só se arranha um pouquinho a moto, toma aquele susto. Pô, aprenderam a lição. Né? Que nada. Será? Quando eles voltam a andar de moto de novo, eles conseguem lá uma conquista, né? E ela quer comemorar. Ah, vamos tomar umas cervejas. Aí enche a cara de cerveja e vai e pega a moto. E aí faz a mesma coisa. Corre, ela pede para ele correr, mas aí é fatal. A moto bate no ônibus e os dois se arrebentam. Tiveram um aviso antes, mas a teimosia, né? Não era suficiente aquela quedinha? Não precisava nem precisar disso, na verdade. Mas não era suficiente. Moto é perigoso realmente, né? Porque a nossa cara é o para-choque. É o para-choque. Eu sou motociclista, eu tenho habilitação para andar de moto. Eu sei que andar de moto é alguma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado. Se você fizer com muito cuidado, você fica bem. Agora, o problema é que as pessoas, não todos, né? Porque moto hoje é um objeto de trabalho, inclusive. As pessoas vivem disso. Então, quem anda de moto, né? Pelo menos os que eu conheço, procuram andar de forma responsável, né? Uber Moto, ou então aqueles que levam entrega, né, de comida, mas muitos ainda gostam de brincar, né, com a sorte, andam sem capacete, fazem o grau, né, que é empinar, hoje fala fazer o grau, costura. Então é muito mais, não é a máquina em si, mas é a responsabilidade, né? E nessa história, o menino, o Serginho, foi extremamente responsável por ele mesmo, que gerou o desencarne precoce dele e da namorada. Ok? Então, gente, persistência, principalmente persistência no bem. Mas o bem tem várias faces. A gente não precisa ficar teimosamente querendo uma coisa só, que não dá certo. Quando uma coisa não dá certo, a gente tenta outra, mas persistindo no bem, mas não teimando naquilo que não dá certo. Então, vamos chegar em casa, todo mundo aí vai pegar o verbete de persistência, vai ler, pegar o teimosia e ler quando chegar em casa. Estudar para tudo diferenciar persistência de teimosia. Viu? É lição de casa, porque eu sou professor e estou obrigando todo mundo a estudar em casa, fazer dever de casa. Tá bom? Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Então, ser diligente é ser dinâmico, né? A pessoa diligente é aquela pessoa dinâmica, é aquela pessoa que sempre toma atitude, né? O primeiro a tomar atitude. Isso é bom, esse dinamismo, mas tem que ter cuidado. Porque se o dinamismo for a precipitação, pode gerar um acidente, pode gerar um problema, pode gerar uma agressão. Então, dinamismo sempre. Inclusive, é uma coisa que o espírito é convidado a ser dinâmico, mas não precipitado, porque o espírito também é convidado a pensar, a raciocinar. Você vê, né? Como há linhas tênues, né? Persistência, teimosia, dinamismo, né? Diligência e precipitação. A gente tem que saber diferenciar, né? Porque uma coisa acaba por anular a outra, né? Ok? E por fim, no último parágrafo, André Luiz diz: conhece-te a ti mesmo. Só para esclarecer, gente, essa frase, o autor da frase não é Sócrates. Ele utilizava essa frase. Essa frase está no pórtico do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, que tem as ruínas até hoje. E foi usada por outros filólogos. Era um lugar de peregrinação. Exatamente. Conhece a ti mesmo no outro pórtico, nada em excesso. São duas frases. E muitos filósofos gregos usaram essa frase, mas ela ficou mais famosa com Sócrates, porque ele acrescentou: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Olha que interessante. Se eu conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer o universo e os deuses. Quem são os deuses? Os espíritos superiores. E por que, se eu conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer também essas outras duas coisas? Porque eu faço parte disso. Eu faço parte do universo. Faço parte dos deuses. Jesus disse: vós sois deuses. Então, o autoconhecimento é uma das bases importantíssimas da doutrina espírita. Então, conhece a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos é necessário escolher a atitude e posição de equilíbrio. Atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade, olha as emoções, são a que mais nos coloca em armadilha, são as emoções, né?
São muitas emoções, bicho, né? Cuidado com as emoções. Né? Seja na emotividade ou no pensamento. Né? Devemos educar o nosso pensamento. Na palavra ou na ação. No falar ou no agir. Porque, efetivamente, equilíbrio nunca é demais. Não existe equilíbrio demais. Se é equilibrado demais, não existe. Equilíbrio é equilíbrio. Essa coisa santa, vou botar por ele como uma coisa santa, né? É uma coisa importante. Vou tirar a palavra santa. É uma coisa indispensável. Então, nunca existe equilíbrio demais. Equilíbrio é simplesmente equilíbrio. Como existe Deus demais? Não existe Deus. Existe paciência demais? Não existe paciência. O que chamamos paciência demais é o que ele falou aqui, negligência. Já não é mais paciência. Você ser tolerante demais com o que está errado já não é mais tolerância, não é paciência, é negligência. Existe ter paciência. Existe ser tolerante. Existe ser, né, confiante. Existe ser persistente. E tudo dentro do equilíbrio. Então, o que é que ele está falando aqui? Equilíbrio em torno de tudo isso aqui. Porque, assim, nossos pensamentos devem ser vigiados e educados, mas as emoções é que são as mais perigosas. Porque o pensamento a gente ainda pode, né, dar uma melhorada, mas a emoção, velho, para educar a emoção não é fácil. Né? A pessoa raivosa, para deixar de ser raivosa, não é de um dia para o outro. Por isso, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, o que é que te faz ter raiva? Para que você vá se educando antes, porque na hora da raiva você não vai se controlar. Você tem que se educar antes naquilo que te faz raiva, para quando chegar na hora da raiva, aí você vai perceber que você já não sente tanto quanto antes, ou não sente nada. Isso eu posso falar de experiência própria. Coisas que antes me davam raiva, hoje já... Né? Ou não dão muita, é uma raiva menorzinha, uma raivinha, ou já não dão raiva, mas é porque eu já preparei a minha mente para aquilo ali. E sempre esperar que sempre tenha surpresas, né? Porque as emoções são aquelas realmente que podem ser nossas amigas ou nossas inimigas, apesar de como a gente conduz. A raiva, o medo. Medo é importante? É o medo que nos livra dos perigos. Mas o medo demais nos paralisa. A gente tem que ter cuidado. A paixão é uma coisa ruim? Não, a paixão é uma coisa boa. Se apaixonar por algo, por alguém é bom. Mas essa paixão ela não pode ir ao ponto do desequilíbrio. Quando os Espíritos falam que as paixões destrutivas são as paixões que vão ao ponto do desequilíbrio, que não são educadas pela razão. A gente não domina as paixões, a gente deixa que elas nos dominem. Esse é o problema. Mas não é ruim a paixão. É a paixão que muitas vezes impulsiona o conhecimento. A paixão pela ciência impulsiona as grandes descobertas científicas. Então não é ruim. É como a gente direciona, né? É como nós que temos nosso livre-arbítrio, né? Somos seres racionais, seres pensantes, como a gente conduz os nossos pensamentos e nossas emoções. E tudo é um aprendizado, né? Que a gente não vai aprender tudo numa encarnação só. Mas o que for possível a gente fazer agora, faça. Não fica deixando também para depois o que pode fazer agora. Isso eu vou deixar para a próxima. Eu vejo muito espírita falar isso. Eu já falei, confesso. Mas tem coisa, gente, que não dá para deixar para a próxima não, que é urgente. E são essas coisas urgentes que a gente tem que estar de olho. Há coisas que pode deixar para depois, mas há as urgências. Né? E quais são as urgências? É aquilo que afeta a nossa boa convivência com os outros, é aquilo que afeta a nossa saúde física e mental, é aquilo que afeta as nossas conquistas, é aquilo que afeta a nossa caminhada. Então essas coisas são urgentes sim, que a gente tem que corrigir. Quando eu digo tem que corrigir, para o nosso bem, né? Para o bem dos outros, para o nosso bem principalmente, e consequentemente para lidar melhor com o outro. Porque a evolução ela é individual, a evolução espiritual é individual. Mas ela acontece em sociedade, na convivência com outras pessoas, no exercício da fraternidade. Então é uma coisa e outra. Ok, gente? Então,
Então, o espírita deve ser, porque é importante que seja. André Luiz nos dá essa opinião, porque é importante que sejamos assim. Não é porque está dando uma lição de moral na gente, não. É porque é importante para o nosso bem que nós tentemos ser assim, como foi descrito nesse texto aqui. Maravilhoso. Ok, gente? Então, Deus abençoe todos nós. Jesus conosco sempre. Forte abraço. Muita paz.